Olá, sejam bem-vindos ao meu curso Criando Hábitos que Emagrecem. Então, essa aqui é uma apresentação do curso, uma breve apresentação do que vai ser esse curso, tá? Então, primeiro eu vou falar rapidamente sobre mim e depois eu vou falar rapidamente sobre o curso. Meu nome é Helry Frank Pereira Bacurau, por algum motivo a minha mãe quis me dar esse nome complexo. E até em função, né, de muitas pessoas às vezes terem dificuldade no passado de falarem o primeiro nome, a partir da faculdade as pessoas passaram a me chamar de Frank, então eu uso como Frank Bacurau. E o que é quem é o Frank Bacurau na parte profissional, né? Então, sou formado em Educação Física há mais de 30 anos, sou formado pela USP, em Educação Física, tenho mestrado e doutorado também pela USP, né? O doutorado foi na parte do sistema imunológico, exercício, nutrição, a gente vai talvez falar um pouquinho disso. E também sou formado em nutrição, que é uma grande paixão. Como eu acabei de comentar, como no mestrado, doutorado também trabalhava como exercício e nutrição, acabei também me apaixonando pela nutrição. Então, tenho essas duas graduações, tenho mestrado e doutorado, e por último, sou professor, pesquisador da Universidade de São Paulo. Ok? Muito bem, então essa é a minha parte de apresentação. Sobre a aplicação do curso, né? E por que desse curso? Bem, basicamente é o seguinte, todos nós sabemos que ter um baixo peso, né, um peso adequado, não digo baixo, vamos pensar, corrigir essa palavra, um peso adequado, né, e que isso é possível, por exemplo, a partir de bons hábitos de alimentação, a prática regular de exercício, isso é bom para a saúde, ou seja, todo mundo sabe que se nós tivermos um peso adequado em termos ali que os parâmetros de saúde estão funcionando todos bem, né, todos os indicadores estão bem, nós temos saúde. Claro que aí também a gente podemos colocar outras coisas, como a questão da estética, tá? Mas aqui a ideia nesse curso eu não vou entrar no mérito do motivo pelo qual você quer emagrecer. O que eu posso dizer é o seguinte, que embora nós saibamos por A mais B que exercício e boa alimentação são bons, por exemplo, para a saúde, ou são instrumentos, por exemplo, para que a gente atinja parâmetros estéticos, tá? Por meio, por exemplo, de emagrecimento, poucas pessoas conseguem seguir dietas e programas de exercício. Quando eu falo dietas, eu estou falando de dietas adequadas e programas de exercício também adequados, ok? Não dietas na moda, dieta errada. Então, apesar de todas as pessoas saberem que isso faz bem, as pessoas não conseguem seguir isso e quando seguem por pouco tempo e não mantêm. Então, daí, né, como profissional de saúde que está há mais de 30 anos nessa área, foi surgindo uma preocupação quanto a essa adesão, porque as pessoas não aderem ao exercício, ou por outro lado, ou à boa alimentação, ou por outro lado, porque elas não conseguem se livrar de alguns comportamentos que elas se incomodam, por exemplo, comer quando está emocionado, né? Comer de uma forma inadequada, como uma forma de um consolo para uma ansiedade, uma chateação. Então, em função disso, eu fui me envolvendo com o estudo dessa parte de neurociência, de alimentação, da nutrição, e cheguei aí à conclusão que hábitos são o porquê disso, né? As pessoas não conseguem começar o exercício e tornar um hábito, não conseguem começar um programa de alimentação saudável e tornar isso um hábito. Então, a ideia desse curso é justamente isso, né? Nesse curso, eu vou apresentar para vocês o que são os hábitos, tá? Por uma perspectiva de pesquisa, base em neurociência e outras áreas, mas mostrar que os hábitos são comportamentos que se automatizam no nosso cérebro. E isso pode ser bom ou ruim, porque se você imagina, a gente vai usar bastante esse exemplo aqui. Imagina o ato de dirigir. Você sabe dirigir, você entende o que eu estou falando. No começo, quando você vai aprender, isso é bastante penoso, muita atenção, muita tensão. Depois de um tempo, você está dirigindo, está falando no celular, está brigando com o motorista ali, está preocupado, né? Mas não com o ato de dirigir. Qualquer outra coisa, não ato de dirigir. Ou seja, todos aqueles procedimentos que implicam em conduzir um carro, pilotar o carro, foram automatizados, se tornaram um hábito. Inclusive, é curioso, às vezes eu vou perguntar para você assim, como é que você troca a marcha, qual o pedal, você pode momentaneamente até ter dificuldade de explicar, porque automatizou.
Então, quando eu automatizo comportamentos, a gente vai entender bem isso no curso, que são positivos para a minha saúde, para o meu bem-estar, isso se traduz naquilo que as pessoas chamam de bom hábito. Por outro lado, se eu crio hábitos ruins, que eu chamo de ruins, que eles vão prejudicar a minha saúde, vão prejudicar que eu atinja os meus objetivos, são os hábitos que você vai querer mudar. Então, a gente vai entender nesse curso, né, estudar o que são os hábitos do ambiente, vamos entender quais são os elementos, os comportamentos que vão fazer com que algo se torne um hábito. E isso é importante por quê? Porque se eu sei os elementos de um comportamento para ele virar um hábito, eu sei em que coisas de uma ação, em que ponto de uma ação, para o local que a ação acontece, a repetição da ação, a recompensa da ação. Se eu conheço esses elementos, eu consigo intervir para criar novos hábitos que me interessam, que no caso aqui é o objetivo do curso, criar hábitos sobre alimentação e exercício. E até, se for o caso, tentar quebrar hábitos que eu não quero mais. Tá? Então, a gente vai entender esses objetivos, o que são, né, numa segunda parte do curso, o que são os elementos, os hábitos, e aí, nesse contexto, a gente vai já discutir como criar hábitos para o exercício. Então, por exemplo, facilitar a realização do exercício para que, ao facilitar esse comportamento, eu repita, porque comportamentos que são mais simples, mais fáceis de fazer, não preciso de motivação para fazer, não preciso de força de vontade, ele vai e faz. Né? Então, a gente vai aprender o que são os comportamentos, o que são elementos de comportamento, quais são coisas que a gente usa errado, conceitos errados. Então, por exemplo, achar que para manter um programa de exercício, manter um programa de dieta, precisa de força de vontade. Isso, como a gente entende, está errado e vai depois levar a culpa, a insegurança, a queda da autoestima. Então, nós vamos entender isso, né? O que são os comportamentos, quais são os elementos do comportamento, as ideias erradas que a gente tem sobre o que fazer para manter exercício e alimentação a longo prazo. Começar a entender o que eu posso fazer, né? Então, como criar hábitos de alimentação e de exercício. E, por fim, uma parte mais avançada do curso, a gente vai... vamos falar também sobre ideias e conceitos de como manter isso a longo prazo, ou seja, no primeiro momento eu vou ensinar vocês a estabelecerem hábitos para vocês começarem, mas ainda assim, para garantir que esses hábitos, vamos dizer assim, diante de uma pressão de trabalho, etc., etc., você continue com esse hábito, evite, eu vou te dar informações para que você mantenha esse hábito a longo prazo. E, por fim, nós vamos aqui colocar no curso vários modelinhos, né, vários ensaios aí de o que você pode fazer, como se fosse estudo de caso, para começar o exercício, para começar o seu programa de dieta. Então, a partir de agora, eu te convido a seguir comigo aquele curso, né? A ideia ali é eu coloquei essa imagem final aqui de uma estrada, né? Onde a gente vai trilhar por um tempo junto, eu vou te ensinar a fazer isso, e depois você vai voar com as suas próprias asas. Porém, se você reparar, tanto, né, aqui nas imagens, nas anteriores, tem ali, né, você pode observar, talvez, nessa imagem aqui, que é uma escultura famosa, né, que chama Self-Made Man, quer dizer, o homem que se faz, né, que se fez, é uma escultura onde um homem, tá, um homem, uma mulher, no caso um homem, está esculpindo a si mesmo na pedra. Então, por que isso? Porque nós vamos seguir essa estrada, no final nós vamos executar, né? Claro que está aqui, esse curso vai ter um monte de material, vai ter acesso, vai poder perguntar, enfim. Nós vamos estar aqui ainda, mas de qualquer forma, você vai começar a dar os seus próprios voos. Porém, a ideia do homem se esculpindo, da mulher se esculpindo, é justamente no sentido que tudo que é necessário para que você entenda o que é hábito, como esses hábitos podem se tornar algo ruim, como você pode converter isso em hábitos bons, como bons hábitos de exercício, de emagrecimento vão te ajudar a emagrecer, ou seja, então presta atenção, eu não vou aqui passar programa de exercício ou programa de alimentação, tá? Nas aulas eu vou sim falar sobre exercício, vou falar de alimentação, mas sempre no contexto de como você pode fazer para começar o exercício, para continuar o exercício, para manipular componentes de exercício, para que esse se torne um hábito e a alimentação se torne um hábito. E também, como eu falei, no momento final do curso ali, nós vamos ter, por exemplo, como se fosse tudo de casa. Então, vamos imaginar, vai estar lá um vídeo para você, ou vários, né? Vamos imaginar que eu quero começar o exercício e eu não tenho tempo. Então, isso já fica aí, tá, de informação.
Falta de tempo é a principal justificativa para que nós não façamos exercício. A maioria das pessoas que são consultadas assim, você faz exercício regularmente? Não, não consigo. Por quê? Falta de tempo. Então, nós vamos ter um estudo de caso, assim, vamos supor que você queira começar a fazer exercício de caminhar, está com falta de tempo, ou ir na academia, está com falta de tempo. Quais são os pontos que eu posso mexer para arranjar esse tempo, criar, por exemplo, colocar o exercício numa rotina? Então, enfim, a gente vai ver isso no curso. Mas, de modo geral, já fica aí o alerta que esse curso não é um curso onde eu vou te passar um programa de alimentação, a gente vai discutir coisas de alimentação, mas não vou te passar nem um programa de alimentação, nem um programa de exercício, embora, como já disse, eu seja formado nas duas áreas, tá? Então, mas de qualquer forma, de novo, para a gente terminar o vídeo, que já está muito longo, nós sabemos muito sobre as dietas que funcionam, nós sabemos muito sobre os exercícios que funcionam. O que nós não conseguimos na prática é fazer isso funcionar no sentido de adotar e manter ao longo da nossa vida. Então, emagrecer, se você está com peso inadequado, emagrecer e sustentar esse emagrecimento, perdão. Porque, como vocês vão ver aqui no curso, um grande problema do emagrecimento é que, em geral, quando as pessoas emagrecem, principalmente emagrecem por metodologias erradas. E, além dessas metodologias erradas, não adotam bons hábitos, elas voltam a ganhar peso. Então, o meu trabalho com vocês, nosso trabalho, é justamente conhecer esses hábitos, conhecer onde as pessoas falham nesses hábitos e corrigir isso, para que nós, né, possamos junto aprender isso e você possa incorporar isso na sua vida e emagrecer com saúde, através do exercício que você escolher, porque também já posso te apresentar isso, tá? Embora, de novo, não é um curso de dieta, eu te garanto, por evidências científicas, que existem diferentes tipos de dieta, perdão, que pode te emagrecer. Assim como existem diferentes tipos de exercício. Ou seja, quando, por exemplo, a pessoa fala, eu vou fazer o exercício tal que é o melhor, ou vou fazer a dieta tal que é melhor, isso é errado. O problema é que, se você escolhe exercícios legais, bacanas, ou dietas legais, bacanas, que se combinam melhor com você, o problema é que você não mantém. E, geralmente, tá, as pessoas não mantêm, porque elas não têm hábito ou adotam programas errados e exercícios errados, ok? Então é isso, bem-vindo a esse curso, né, criando os hábitos que emagrecem, e vamos começar, a partir de agora, trilhar junto a nossa estrada. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.